trabalhava numa multinacional, que é a Mary Kay, num cargo de diretora, já com uma estabilidade, liderando ali mais de 300 mulheres, já reconhecida, referência. Era uma zona de conforto. Subia aquele monte de consultoras, aí diretoras sênior, aquele monte, sabe, dançando e tal, celebração. Só que quando chegava no nível que eu estava, subiram 8 pessoas no palco. E eram chamadas pelo nome. E aquilo foi um impacto tão grande para mim, porque eu não estava preparada. Eu já tinha ido em outros seminários, mas eu nunca tinha percebido que a diretora executiva elite, ela era chamada pelo nome e que eram poucas, entendeu? Então foi um momento muito desafiador abrir mão daquilo ali. Tem que escolher, né? E você viu todo o processo. Eu vivi um pouquinho como com arrancar você. um pedaço ali da gente, sabe? E simplesmente você tem que regenerar aqui e construir algo novo. Antes de chegar em João Pessoa, eu já abri um negócio. Sem conhecer ninguém na cidade. Sem nunca ter morado lá. Então, o negócio foi primeiro. Chegou primeiro que você. Chegou primeiro. Olá, eu sou o Marcelo Oliveira, criador do movimento Nunca Pare de Sonhar e da marca Atravessando Fronteira. Aqui do lado está a minha co-host, minha esposa, minha sócia, Isabel Oliveira. Faltou falar que eu sou o amor da sua vida. Amor da minha vida. Eu sou o amor da vida dele, sou a co-host desse podcast que foi idealizado para que você conheça histórias de pessoas que inspiram, que atravessam fronteiras físicas e emocionais, se superam e nunca deixaram de sonhar. E hoje nós temos aqui, quem nós temos aqui, amor? A nossa convidada. Uma convidada que muito especial. Muito especial. Eu não vou ler um currículo aqui. Eu vou deixar meu coração falar da admiração que eu tenho por ela. Que veio do mesmo local que a gente veio, lá da Amazônia, do coração do Brasil. Do coração do Brasil não é Amazônia, a Amazônia é lá no final. No Rondônia, Porto Velho. O coração do Brasil é Brasília. Mas ok, vamos falar da Violeta, o nome dela é Violeta. Então é o pulmão do Brasil, então. É o pulmão do mundo, né? É. A Violeta é uma grande amiga minha. E não é por amizade que eu chamei ela hoje não, tá? Porque senão eu tenho que fazer uma fila de pessoas. Eu chamei pelas realizações que ela tem. Ela é mãe de 3... Ela vai te contar mais, que ela é mãe de 3 filhos lindos, né? Esposa. Mas o que sempre me chamou a atenção na Violeta foi ela é incansável. Quando ela coloca algo na mente dela, ela vai até que ela consiga. Obstáculos para ela se chama, talvez, diversão. Não sei o que ela faz, ela dobra e coloca no bolso. Uma pessoa de super bom gosto. É uma líder nata. Eu quero que ela diga para você quem ela é. Quem é você, Violeta? Seja bem-vinda. Uau, que alegria. Em primeiro lugar, eu preciso dizer a alegria que eu estou em participar desse podcast, em estar aqui com vocês, poder abraçar meus amigos. Tava né? com saudade. Muita saudade. E, inclusive, por vocês fazerem parte de uma etapa ali da minha jornada de atravessar algumas fronteiras, né? Oh. Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu gosto de me apresentar de uma maneira que eu aprendi com você. Inclusive, Isabel. Eu sou Violeta Stael, eu tenho 50 anos, eu sou filha amada de Deus e mimada também. Eu sou casada com o Neyton há 32 anos. Eu sou mãe do Guilherme, Gustavo e Giovanni, 3 preciosidades da minha vida. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou, nas horas vagas, sou mentora de líderes e sou empresária também, né? E interessante que antes eu me via de uma forma um pouco diferente, né? Eu sempre fui empresária desde que eu me lembro, né? Eu sempre empreendi em níveis diferentes, sempre buscando ali um crescimento, buscando atravessar uma fronteira que os meus antepassados não atravessaram, né? Quando que é esse antes que você fala? Você falou antes. Vamos situar as pessoas aqui. Quando que é esse antes? Antes de 2015, vamos dizer assim. Certo. Então, né? há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. 40 anos, então, pelos cálculos, né?
Você tinha Marcelo, 40? não precisa falar da idade das Eu tinha- pessoas. Mas eu falei Ela 50. falou 50. Eu O legal é esse que nem falei. parece que Ele tem 50 adora anos. falar. Adoro. Pô, se você por Sabe o que 50 ele anos tá fala? desse jeito, Ah, obrigada. Qual que é a nossa idade, Marcelo? quase 60. Ai, Ué, olha aí. ué, vamos brigar com isso, com a realidade cronológica porque da vida. Tem, Como brigar? tem 60. tem um tempo da vida da gente que a gente tem aquele receio, né? Ai, não quero falar a minha idade, não mas importa. depois... Eu já tive esse tempo, né? Exato. Não, ainda tem até agora, Exatamente. porque de vez em quando você me corta. É verdade, aqui, é. É que é muito número, gente. Então, mas aí depois você começa a olhar para a trajetória, né? Vai dando e orgulho, dá né? orgulho, sabe? Satisfação. De olhar. Quando eu olho principalmente para minha família, né? Meu filho tá aqui. Não, o seu... Sabe? E Sabe quando eu que- olho- Gente, sabe o que os eu filhos falo dela agora? são lindos. Não são lindos só de ser lindos. O que mudou isso aí Eles também, eu são tinha vergonha lindos de falar a idade, de mas resultados. hoje pra mim eu não tenho 60, eu tenho 40, porque tenho 40 anos ainda que eu vou aproveitar a minha vida. Uau. Empreender, viver, realizar, muitas Muitas coisas. Então é 40 anos são que eu tenho. muitas possibilidades. Eu tenho muito mais anos que ele de vida, sabe? Porque assim, eu Vai falei, passar dos 100, porque Com- meus colos 60 Eu com vou. mais 40 vai ser 100, então Eu vai vou. ser 100, 200 anos, eu vou passar vai do ter que 100. ser muito formal. Não vou chegar a Passar do 200 100. porque Deus disse que a gente viveria até 120 anos, né? Então, Deus vai me levar até onde Ele quiser que eu vá. Mas eu pretendo passar do 100. Sabia que eu sinto também que eu vou passar dos 100? Tá vendo E só? bem. E bem. Eu não sei, muito bem. não, eu acho que Saúde. é muita responsabilidade Eu chegar tenho a 100 visto anos. algumas pessoas assim que aparecem às vezes, né, na rede social, falando de saúde e tudo. Pessoas com 101, 102, 103 anos. É, com mas vigor assim, ainda físico, com vigor. né? E conscientes, né? Que acho que é o mais importante. Mas está mudando os hábitos, né? É. As pessoas hoje estão vivendo mais. Exatamente. E com mais saúde. A gente fez de novo. A gente saiu da rota de novo. A gente É vive isso que fazendo é legal. Vocês atravessaram uma outra fronteira A agora. gente faz demais, eu tenho que voltar. Então, É eu, tá? voltando O problema sou eu. agora, voltando um pouquinho, conta. Você falou que há 10 anos atrás você começou, você não era como você é hoje. Então vamos lá, Eu voltar para aqui. sempre empreendi, eu sempre trabalhei de uma forma intensa, né? Me destacando naquilo que eu fazia. Porém, eu não via valor naquilo que eu fazia. Eu Você não não via via valor valor em nas você. minhas atitudes e em mim. Então, eu sempre olhava o que eu fazia como se fosse assim, não é mais do que a minha obrigação. Uhum. Sabe aquela frase que os nossos pais ali, né, Você fazia- geralmente chegava falam na escola alguns pais. Com uma nota boa, É. assim, a mãe não, você também só estuda. Não fez mais do que a sua obrigação. É. E eu sentia isso mesmo inconscientemente. Então, eu não valorizava muito o que eu fazia, né? E aí, eu acabava... E essa foi, eu vejo assim, que foi a primeira fronteira que eu precisei atravessar. Uau. Foi de olhar para mim e ver valor no que eu fazia e me permitir reconhecer esse valor. Me permitir receber o elogio, receber uma validação, né? De algo que eu estava fazendo e que era fora da média, que não era a maioria das pessoas que estava fazendo aquilo. Você com aquela fazia o que as dedicação, pessoas normalmente entende? não faziam, né? Você É. ia um pouco além, você ia Isso, mais. Isso. Quando eu conheci a Violeta, eu conheci ela dentro da Febracis, né? Num dos nossos cursos. E me encantei direto com a história dela, porque eu ouvi falar dela mesmo sem antes conhecer você. Uma amiga nossa em comum falou assim, vou até abrir um espaçozinho aqui, né? A Violeta já trabalhou na Mary Kay. Ela foi uma líder da Mary Kay. E uma amiga da Mary Kay falou, não, tem uma lá no Acre. Gente, no Acre, tá? Lá no Acre. Tem uma pessoa, assim, que ela é muito forte. Ela movimenta muitas mulheres. Ela é incansável. Vê essa palavra incansável. Uau. E ela tem feito os resultados incríveis. Eu falei, eu preciso conhecer essa pessoa, porque eu adoro conhecer pessoas que têm resultados incríveis, ou seja, que são acima da média. E você é alguém acima da média. E foi aí que eu comecei a promover uma forma de eu chegar perto dela. Ela nem sabe, eu tô confessando aqui hoje, tá? Olha Eita. só! Ela nem sabe. Que eu comecei a rodar, falei, eu quero conhecer. Porque é algo que eu também aprendi na Febracis. A gente precisa se cercar de pessoas que vão nos levar para um outro nível. E ela tem que estar no outro nível. Como é que ela vai me dar para outro nível se ela está no nível de baixo? Então eu falei, Sim. eu quero ter uma amizade com ela. Eu não quero só assim ter algo comercial. Ter uma proposta comercial aqui com ela. Eu quero ter uma amizade. E amizade você vai na casa, amizade você conhece filhos. Toma café. Amizade toma café. Você fala da sua vida, das suas dores, dos seus amores, não é isso? Chora junto, E sorri nós tivemos junto. isso, tá? Falamos de amor, de filhos, falamos junto. Mas também tivemos sim uma parceria comercial também, numa época, né?
E assim, voltando pra Violeta, já que você trouxe que você se viu diferente, então vamos aqui seguir os passos atravessando fronteira. A gente sempre fala que a gente tem 4 passos para seguir, que é o encontrar um desejo de mudança, encontrar um destino. Primeiro atravessar explorar, a fronteira. Primeiro explorar? Depois encontrar. Eu vou atravessar uma fronteira. Então, qual que é o meu destino? O meu destino é atravessar. Então, eu vou explorar. Vou encontrar onde eu quero, encontrar minhas forças, os meus desafios e atravessar. Então, vamos voltar para esse... E deixa você passar a tua história. Até você chegar nos dias de hoje, porque ela está num lugar, gente. Quando ela me chegou e me contou onde ela está atuando hoje como empresária, eu quero deixar você com vontade. Então, você vai ter que ficar aqui para escutar onde ela está atuando como empresária, que se não estivesse fazendo o que eu faço hoje, estaria lá ao lado dela querendo ser sócia já, de novo. Já queria de novo meter aí. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Não sabemos. Desculpa, amor. Onde Deus pode levar, né? Os nossos projetos. Mas olha, você trouxe uma situação que é esse momento da Mary Kay que me lembrou aqui algo que exemplifica muito isso que eu falei, né? Desse não se perceber. Quando eu estava lá na Mary Kay, as pessoas falavam exatamente isso a meu respeito, né? Era sempre elogios muito grandes, sabe? Generosos. Porque as pessoas viam, na verdade, viam, né? Viam né? os resultados. Mas eu não via. Para mim, eu olhava e falei, gente, como assim? Né? Não é isso não que tem que fazer? Eu pensava, né? Não é isso não que tem que fazer? Porque se falava assim, tem que fazer isso para você alcançar esse resultado. Eu ia lá e fazia. E alcançava. Eu ia fazer. Fazia por quê? Porque era o que tinha que fazer. Eu não pensava que tinha outra opção, entendeu? E aí, um momento que me veio agora à memória foi quando eu estava bem no topo ali, né? Chegando no último degrau da carreira, para quem conhece o negócio, o Mary Kay, ele tem níveis ali de carreira e eu estava chegando no último. E aí acontece o Seminário Brasil, na época com cerca de 8.000 pessoas, né? Aqui em São Paulo. E eu vim para o seminário e tinha um reconhecimento para quem estava ali em diretor executivo elite. Cada nível de carreira ia subindo no palco e faz todo aquele reconhecimento. Eles são muito bons nisso, inclusive. É um lugar para aprender a reconhecer. E subia aquele monte de consultoras, aí diretoras sênior, aquele monte, sabe? Dançando e tal. Celebração. Só que quando chegava no nível que eu estava, subiram 8 pessoas no palco. E eram chamadas pelo nome. E aquilo foi um impacto tão grande para mim, porque eu não estava preparada. Eu já tinha ido em outros seminários, mas eu nunca tinha percebido que a diretora executiva elite, ela era chamada pelo nome e que eram poucas, menos de 10 naquele público inteiro. No meio de 8.000 pessoas, 1% daquele então público. Era estar em evidência num nível ali que talvez eu não estivesse nem preparada para aquilo, né? E vivi aquilo, mas de uma maneira muito desconfortável, sabe? Muito desconfortável. E quando vocês falaram de explorar, e o que eu fui explorar na minha jornada? Eu fui explorar o meu eu. Eu precisava encontrar... Como aquilo te incomodou, né? Algo tão bom... tão bom era para eu estar ali desfrutando, mas não, foi um certo incômodo ali, né? Eu me senti inadequada, vamos dizer assim. Apesar de todo mundo estar ali, minha equipe, vibrando e tudo mais, e eu não estava desfrutando daquilo. E aí eu fui explorar esse sentimento, eu fui em busca de entender por quê. Porque eu via também que as mais de 300 mulheres que eu liderava naquela época também sentiam isso. Elas não se permitiam avançar, ainda menos do que eu. Eu, apesar de sentir tudo isso, mas eu ainda estava num ponto ali de destaque, né? E aí eu comecei a olhar para elas e comecei a perceber que tinha algo a mais que precisava ser feito para que elas conseguissem avançar. Porque se elas avançassem, eu também avançaria, né? Aquela coisa de você ser líder de líderes, que é um tema, assim, que eu sou extremamente apaixonada. E ser líder de líderes é para poucos, né? Não é qualquer pessoa que tem essa coragem. E que tem esse desejo de assumir a responsabilidade sobre outras vidas. Porque são pessoas que você vai estar orientando, cuidando, entregando o seu tempo e a sua atenção. E além disso,
é você se colocar num lugar de vulnerabilidade. Por quê? Ser líder de líderes é permitir que alguém seja melhor do que você. Na Então, verdade, você nem permitir. Essa é a tua obrigação. É. Ele tem que ser melhor do que você. Tem pessoas que não permitem. Não Tem deixa líderes que não não deixa o outro permitem. subir. O lugar de arrogância não permite que a pessoa... A vaidade. A vaidade, né? Então, é uma fronteira a atravessar. Uhum. Essa fronteira da vaidade, né? De entender que eu posso crescer, eu tenho que ser muito forte, eu tenho que me ver de uma maneira muito positiva para eu assumir esse lugar de liderar líderes. De permitir que as pessoas cresçam. Porque o líder, ele vai formar novos líderes, né? Exatamente. Para o negócio funcionar, porque senão, para que o líder? Liderança. Exatamente. Aí é um cargo de chefia, não é de liderança. Vira cargo, né? Não vira uma função, vira um cargo. E foi isso que me fez mergulhar ali, a partir de 2015, mergulhar nessa busca, explorar tudo isso para melhorar como pessoa, como profissional, né? Para mim, para o meu trabalho, para minha família, mas também para desenvolver ali aquela equipe. E nessa época você morava no Acre ou em Porto Velho? Morava no Acre. No Acre. Em Rio Branco, no Acre, né? Uma outra fronteira que eu fui ali. As fronteiras geográficas sempre foram parte ali dessa minha travessia. E de extremo para extremo, né? Que a pessoa sai lá do Acre, ela vai lá para Alagoas, você tá hoje? Não, João Pessoa, Paraíba. Paraíba. São extremos. Se pegar o mapa, você vai ver que... É um pouquinho distante, assim, né? Pouquinho, hein? São realmente fronteiras, né? É. De um lado e do outro do Brasil. E o interessante é que essa minha, né? Esse meu desejo de atravessar fronteiras. E eu estou lá e eu sei que não é a minha última fronteira ali, viu? Sim, com certeza. Nem profissional. Não é o seu destino final. Chegou na beira do mar, então você pode atravessar o oceano. Eu não tenho dúvida de que alguma coisa está por vir. Lugares né? maiores. Eu sou muito aberta para isso. Meu marido fica louco, né? No dia que ele for assistir esse podcast aqui, ele... Eu falo, mas peraí, a gente vai mudar de novo? Eu nem raciocinei ainda, João Pessoa. Como é que você está falando de outro lugar? Falei, não, mas eu não sei de nada não, eu só estou aberta. É só sentimento. Esse é o mal dos visionários ou é o bem dos visionários? Porque tá lá na frente, é o bem, né? Tá vendo lá na frente. Na verdade, assim, como é que eu vejo hoje? É como se eu não tivesse outra opção, a não ser assim. E me permitir viver isso. Isso entende? É um dom que poucas pessoas têm. Essência, e as pessoas não entendem. Muita gente não entende. Porque assim, para mim também, chegamos aqui em Alphaville, nunca imaginei estar em Alphaville, São Paulo. Já estou pensando em outro local, mais longe. Ele nem esquentou aqui ainda. Eu estou vendo lá na frente. Não, aqui eu cheguei aqui agora. Direito. Esse é o bem dos visionários. E assim, eu acredito muito que se a pessoa tem esse sentimento, tem isso dentro de si. Uma vez eu vi uma frase que eu não vou lembrar na íntegra aqui, depois eu posso até passar para vocês. Mas alguém disse o seguinte, que se você não viver isso que você tem como intensidade dentro de você, até os seus ossos adoecem. Você morre. Tá entendendo? Uhum. Olha só, mas aqui a gente pode abrir um parênteses, né? Tanto você quanto a Preta tem o perfil dominante. Uau! Um perfil dominante, ele é muito focado no quê? E ela conseguiu o quê dela, ela já está pensando no próximo o quê que ela vai ter. Porque não dá para ficar parado naquele mesmo o quê, porque senão o quê? É como se fosse água parada, dá dengue, adoece. Então o dominante, ele adoece, ele ficar naquela mesma paradinha, naquele mesmo ponto. E eu vejo você assim, você não chegou aqui, já quero, cadê meu próximo? Você também é assim, você chegou aqui, cadê meu próximo? Então, por isso, parece ser tão natural para você, eu só tenho que viver, porque essa sou eu, e de verdade essa é você. E já pensou o que seríamos de nós que não temos que não tem essa visão tão longa e tão no quê, sem alguém para nos puxar? Então, olha, quando eu conheci o seu marido, eu falei, nossa, complementa. Eu pensei, olha, se complementam, né? Só que o outro precisa também entender que ele é um complemento de uma parte. Sim, né? sim. Um complemento de uma parte que... E é isso que traz, assim, acho que a harmonia. Harmonia. Né? Quando os dois conseguem se entender, aí traz a harmonia. Porque senão é muita loucura
ou muito ali, né? Muito 880. Mas o problema é se não entende isso aqui, vira uma guerra dentro de Vira, casa, uma exatamente. disputa. Então as pessoas não entendem. Quando a gente começou a entender, eu acredito no caso de vocês, começamos a entender quais são as qualidades que cada um tem, cada habilidade, juntar as habilidades para poder seguir o mesmo caminho. Exatamente. E aí Senão avançar não vai de uma longe. maneira mais leve e mais rápida. Olha só. Leve Isso e rápido. É o ouro, né? É o ouro. Do que fazer todo aquele esforço ali, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Não, junta, une ali as habilidades de cada um e flui. E eu vejo isso aqui, é uma metáfora que eu sempre coloco, assim, né, que a gente está num barco, no oceano, né, no mar, em algum lugar assim. Aí ela quer pegar o timão e eu também. Aí fica aquela briga. O que acontece? Ou você vai ficar na deriva ou vai bater nos rochedos. Se você tem, aí troca. Não, você fica no timão que eu vou ficar na vela. Depois você fica trocando. As funções, você né? chega em algum lugar. E até para suprir também a necessidade de cada um de estar à frente ali um pouco, né? Porque tem isso, né? Cada um tem a necessidade ali. Sabe que nós conversamos aqui, eu comecei, me veio à cabeça também, eu notei um monte de situação, não vou trazer nenhuma pelo jeito, né? Mas veio à cabeça que a nossa geração, nós somos 10 anos mais velhos que você, que seu esposo, mas quem nasceu na década de 60, 70, andou numa velocidade junto com o mundo. E naquela época não se explorava sentimentos, não se explorava a parte emocional, nem se falava inteligência emocional. Ia na brutalidade. Eu me lembro quando eu comecei a fazer terapia, eu fazia escondido, porque se alguém soubesse, eu ia ser a vergonha, né? Cabecinha fraca, o mercado não ia me querer, não era bem visto a pessoa cuidar da mente, porque é como se os fortes nascessem prontos e não tivesse, então assim, escondia dores, não tinha essa questão de eu conseguir trabalhar minha dor. Você jamais ia poder chegar e falar, nossa, peraí, eu recebi um prêmio, o maior prêmio da categoria que eu poderia receber, e por que eu não estou usufruindo? Isso nem era percebido. E nós estamos hoje numa era em que isso hoje é estudado cientificamente, então não é um achismo. A ciência estuda o quanto o que você sente promove você ou segura você. E cada vez mais é comprovado, cada vez mais as empresas estão entendendo isso. Hoje até lei, né? Hoje tem uma lei que agora vai ser promulgada em abril. Que coisa boa. O bem-estar nas empresas. E aí entra o quê? Aquilo que eu fui fazer em João Pessoa. Né? Porque já mudou. Exatamente, porque eu comecei a falar do Acre e João Pessoa e a gente já foi para outros falou do caminho para chegar. Exatamente. Então, assim, a gente estava lá no Acre, né, trabalhando Mary Kay, trabalhando com a loja de colchões, que meu esposo, né, tá à frente. Retornamos para Rondônia, mas surgiu um desejo ali da família toda de se mudar para uma cidade onde tivesse praia, né? Então, depois da vinda dos filhos para São Paulo, porque eles vieram, não, a gente tem que estar no meio do caminho ali para ficar mais fácil, perto né? deles, né? E aí decidimos ir para João Pessoa. Só que olha só como é que funciona a minha cabeça, né? Só para eles entenderem ali um pouquinho. Antes de chegar em João Pessoa, eu já abri um negócio. Sem conhecer ninguém na cidade, sem nunca ter morado lá. Então, o negócio foi primeiro. Chegou primeiro que você. Chegou primeiro do que eu. E de uma maneira, o Marcelo estava falando aqui que nunca imaginou, né, estar num lugar assim e tudo mais. Eu também nunca imaginei, ainda mais ter uma empresa do porte que é a Mr. Wiz, numa cidade onde eu mal cheguei. E as coisas foram acontecendo de uma maneira que não tinha como não abrir, não inaugurar naquele momento. Tudo fluiu. Não foi aquela coisa pesada, não foi aquela coisa que eu tenho que buscar, que eu tenho que fazer acontecer. Não, eu só precisava permitir que fluísse. Esse amadurecimento, né? E aí foi acontecendo, Deus foi abrindo portas assim que a gente nem imaginava. E em 7 de janeiro nós inauguramos em João Pessoa uma unidade linda, uma estrutura linda, sabe? Que trata justamente daquilo que eu comecei a buscar lá em 2015, né? Só que de uma maneira diferente. O que me encantou ali, falando dessa fronteira profissional que foi a Mr. Wiz, que foi assim uma grande fronteira para mim. O que me encantou ali foi o fato de olhar e no universo onde eu trabalhava, onde nós atuávamos, né? A gente conseguia trabalhar muito o adulto.
A gente conseguia levar essa consciência que nós adquirimos para o adulto. Tínhamos material, tínhamos processo, ferramentas, mas a criança ficava ainda à mercê do que o pai e a mãe conseguia passar. E muitos deles não conseguiam, né? Conseguia lidar consigo mesmo, mas não conseguia passar totalmente. E a Mr. Wiz trouxe isso, né? Uma escola de liderança, de empreendedorismo e de inteligência emocional para crianças, jovens e adultos. Então, desde criança tem lá a linguagem própria para eles começarem a entender aquilo que a gente demorou anos que a e nossa anos. Geração não teve, não passou por isso, né? Que cheguei lá, eu tive que começar a aprender com 40 anos. Eu comecei com 45, com filhos adultos já. E aí, para passar para o adulto, aí, claro, eu tinha ferramentas, passei para os meus filhos adultos, mas eu fico perguntando, os meus netos já recebem. Então, já é diferente. Os meus netos já recebem esse aprendizado do que é entender as minhas emoções, o que eu sinto, o que eu não sinto. E a formação de crenças também. Que quando você falou assim, olha, eu não estava usufruindo. É como se não me sentindo inadequada. Ou seja, eu não fui criada para voar tão alto. Eu não fui formatada para viver no sucesso. Então, a gente tem uma formatação nas próprias escolas, na televisão, na época. Tudo que nos alimentava nos dizia assim, olha, poucos chegam até aqui. Você faz parte dos muitos, os muitos ficam aqui. Então, de repente, você fura a bolha e chega onde poucos chegam. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Não é meu lugar. É estranho, né? É estranho. Causa aí, uma estranheza. ouvir você dizer que hoje você está com uma empresa, né? Você está à frente de uma empresa que vem proporcionando isso desde a educação básica. A criança com quantos anos pode começar lá? 7 anos. Com 7 anos, alfabetizada, ela com 7 anos, 8, 9. Então, como é que ela vai chegar aos 17, por exemplo? Muito melhor do que eu cheguei, do que você chegou, do que meus filhos chegaram. Com muito mais recursos, com muito mais preparada para esse mercado que nós nem sabemos como será. Exatamente. Né? Quando ela, por exemplo, uma criança de 7 anos hoje, quando ela tiver 17, 18, a gente não sabe nem quais como as que vai profissões estar. Novas profissões ou as Mas que ela vai estar preparada, acabado. porque ela vai ter ali As noções de habilidades. empreendedorismo, de inteligência emocional, de autoliderança, de liderança, de finanças e o próprio inglês, né? Que traz um idioma também. Traz um idioma também, que é uma linguagem universal e que agrega muito, né? Cada vez mais as pessoas estão precisando do inglês e acaba gerando novas oportunidades, né? Uma pessoa que não tem o inglês, ela tem uma limitação ali de oportunidades. E uma pessoa que é fluente no inglês, ela pode buscar informações. Atravessar novas fronteiras, outros lugares. Muitas novas fronteiras. E como que funciona isso? A criança vai lá, ou é aluno, chama de aluno? Aluno. O aluno vai até vocês, eles participam de 2, 3 vezes por semana. Como é que funciona esse programa? Então, o programa completo das 5 habilidades, ele é 2 vezes por semana. Uma vez por semana ele vai estudar inglês. 2 horas de inglês. E no outro dia ele vai estudar 1 hora das habilidades. E aí tem um conjunto ali de uma agenda, onde cada dia vai ser explorado um dos temas ou 2, tem todo um cronograma ali escolar, né? Bem no formato escolar, tem bem grade. didático, Nossa. É 2 horas de inglês e 1 hora de habilidade? Isso. Eu estou escrevendo aqui, tá? Claro. Ele vai pode anotando aqui. Eu acho bem interessante isso, bem interessante mesmo. E quando eu comecei nesse processo de mudança, transformação, eu cheguei a falar para Deus, por que eu demorei tanto para ter acesso a esse tipo de conteúdo que mudou a minha história, que muda histórias. E eu fiz essa pergunta para Deus, ele falou assim para mim, quando é que você teve acesso a mim? Deus me respondeu. E foi na mesma época. Uau. Então eu digo assim, não é que eu não ia à igreja, eu conheci igrejas, eu ia à missa, eu fiz primeira comunhão, fiz tudo certinho que tinha que fazer, mas eu não conhecia o Deus que habita meu coração hoje. Eu conhecia a imagem que ficava na parede, eu tinha inclusive medo de Deus, porque Deus pune, Deus castiga. Então, conhecia o Deus malvado, né? E era um Deus que foi colocado para criança, né? Para segurar, que eu era muito traquina. Então, menina, tu faz isso aí, Deus castiga, não sei o quê. Então, acho que era uma forma dos meus pais me controlarem um pouco. Então, vinha com essa questão e eu tinha medo de ser castigada. Claro, quem não tem, me segurava um pouco. E Deus pode ver tudo, hein? Deus tá vendo. Eu falei, então agora eu tenho que traquinar menos porque Deus vai ver.
E esse foi Deus que eu conheci. E quando eu comecei a tirar as pedras da minha mente, que é isso que faz a inteligência emocional, ela vai tirando aquelas pedras da sua mente e colocando assim, um solo mais fértil, né? Eu pude conhecer a Deus, eu pude verdadeiramente chegar ao Evangelho. Quando eu tive a inteligência emocional, eu cheguei ao Evangelho. E aí eu costumo dizer que, talvez seja por isso, né? Que é o transformar a vossa mente, a metamorfose. Transformar a vossa mente. E é isso que faz. Agora você imagina numa criança de 7 anos. É sensacional. Ela vai acabar ajudando os pais. Muito, ajuda muito, né? A gente está há pouco tempo, mas nós já temos, assim, alunos, vou falar de uma aluna especificamente, que chegou para nós, ela tem 10 anos, muito tímida, muito fechada, muito introspectiva ali, e o pai conversou com a gente e falou, olha, ela já tentou aprender inglês, mas teve um trauma com uma professora, enfim, e ela não consegue, ela é muito fechada, ela não consegue falar, ela tem vergonha com certeza foi da criticada. pronúncia, exatamente. E ela tá, acho que pouco mais de um mês com a gente. Mas assim, é outra pessoa. Já falam. Totalmente diferente. Sorri, dança, com certeza, sorri. E já está disposta a gravar. Os nossos alunos gravam vídeos, né? Para rede social. E aí a gente pergunta. Eles veem um gravando ali, tem o script bonitinho. E aí, você quer gravar também? Ela, eu quero gravar também. Então, já sabia que já é perfil de influente, né? Já é uma influente. Eu não sou criança, mas eu entendo isso, tá? Então, assim, é um trabalho que vai abranger, já está abrangendo todas as áreas da vida, né? E alcança a família inteira, né? Porque eles também trabalham atividades que eles vão levar para casa. Vai ter o dia de trabalhar a gratidão. Então, ele vai levar um exercício para trabalhar com os pais a gratidão. Os pais, eles são envolvidos ali no dia a dia da criança. Meu Deus, né? Você faz com que os pais... Não é uma terceirização de conteúdo. É uma participação, então. Participação. Gente, isso é constante. maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu já quero te visitar para passar uns dias com você lá. Vamos lá. Vai ser uma honra. E olha, nós fizemos algo aqui... Vou levar o bronzeador. Ele vai ficar na praia, já entendi isso. Isso. Fizemos algo aqui que nós nunca fizemos nenhum episódio. Nós pulamos do explorar para atravessar. E não pegamos desafiar. Então, eu vou te perguntar agora. A gente sabe que não é só flores nesse caminho, que houve desafios. Você pode compartilhar com a gente quais desafios? Antes de compartilhar, eu vou fazer uma pergunta para você. Pode fazer. É loucura ou ousadia? Eita, depende de quem olha. Ela como coach já trabalha. Porque as pessoas acham a gente louca. Eu vou falar para você que depende de quem olha. Depende de quem olha. A resposta é essa. Para mim, é ousadia. É ousadia, mas tem alguns momentos que a ousadia é tão grande que eu olho para mim e eu falo... Loucura. Você tá ficando louca? Não, às vezes acontece isso. Não é? Mas é ousadia. Eu mudei Só que é ousadia, né? A gente sabe que no nosso país é muito difícil você ser uma pessoa ousada. Nem todo mundo está preparado para lidar com pessoas ousadas. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas são destruidoras de sonho. Quando você fala algo ousado... Ele está falando de mim agora, sabia? Não, estou falando de você não. Estou falando que muita gente passa por isso. Isso com você. Então, assim, joga muito banho de água fria. Era isso. Então, eu aprendi a ter surdez seletiva. As pessoas falam, eu não ouço. As pessoas, no caso, ele está falando de mim, de novo. Eu tomei muito banho de água fria, eu cansei de tomar banho de água fria, entendeu? Por isso que eu agora só tomo banho de água quente. Eu estava contando alguma ideia que ele tinha, essas visões dele. E eu já pensava no como, porque o meu perfil é muito do como, né? Então já ia, mas como vai acontecer? E o como ele olha para o presente, o como não consegue olhar com esperança para o futuro, até porque eu não vivia esperança, o meu coração, no coração seco, não frutífero, não tinha esperança. Eu tinha muito pessimismo, muito medo. O medo e a esperança não conseguem caminhar juntos. Então, como eu falei, a inteligência emocional, ela tirou as pedras, o evangelho entrou e surgiu esperança, surgiu o medo vai embora e vem o amor, né? Então aí eu deixei de jogar água fria nele. Cansei de tomar banho, frio. Deixei. Eu comecei a perguntar assim, como que eu posso ajudá-lo? Eu não sei como, mas eu vou pesquisar, vou estudar, e ele me fez ser uma pessoa melhor. E antes que a gente volte para o desafio, gente, eu não esqueci da pergunta do desafio. Só queria trazer aqui também, que eu acho interessante quando ele falou de ousadia, que muitas pessoas falam de zona de conforto. E quando você passa um desafio, você tem que sair da zona de conforto. Senão, se você ficar ali, você não sai. No quentinho, não tem desafio e tem zona de conforto. Então, eu costumo dizer que a ousadia, ela é
e se eu fosse falar assim, tá um significado. É o oposto da zona de conforto. É um significado. Não existe zona de conforto. Dentro da ousadia. Não existe. Não tem como. E aí, eu te pergunto, quais foram os desafios que você... Então, quais zonas de conforto você teve que deixar, chutar, botar de lado, para que você pudesse alcançar os seus sonhos? Ok, vamos lá. Foram muitas. Eu vou escolher uma delas aqui que me veio à mente. Mas foram muitas, inúmeras, o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Agora sim, eu me lembro, eu iniciei a jornada de explorar, de buscar, de compreender e de buscar novos conhecimentos. Porque o que eu tinha não me... levou até ali. Me levou até ali. Eu cheguei num teto onde não tinha mais para onde ir. E como ele falou, com as pessoas que estavam em volta, que não compartilhavam daquele pensamento e que, se eu fosse falar com alguém ali, ia sempre me puxar para manter na zona de conforto, para me manter ali. Por quê? E aí eu vou falar do desafio. Eu trabalhava numa multinacional, que é a Mary Kay, num cargo de diretora, já com uma estabilidade, liderando ali mais de 300 mulheres, já reconhecida, referência. Era uma zona de conforto. Né? Era um trabalho constante, mas era uma zona de conforto, onde eu já estava estabelecida, entendeu? Estava estabelecida como profissional. Mas eu entendi nessa busca, eu entendi que, assim como eu aprendi a formar novos líderes, a transformar aquelas meninas em profissionais de excelência, ajudar cada uma delas a vencer os seus gigantes, a vencer aquele sentimento de inferioridade e avançar na carreira. Então, assim como eu conseguia ajudá-las, eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas também. Podia ter um alcance maior, você quer dizer? Um alcance maior. Em vez de eu só liderar a minha equipe, eu poderia multiplicar líderes com o conhecimento que estava chegando até mim. Entendeu? Então, foi um momento muito desafiador abrir mão daquilo ali. Tem que escolher, né? E você viu todo o processo. Eu vivi um pouquinho como com arrancar você. um pedaço ali da gente, sabe? E simplesmente você tem que regenerar aqui e construir algo novo. Mas eu vi o desafio, eu ousei e falei, não, é por aqui que eu vou. Então, eu comecei a desenvolver outros líderes, a ajudar pessoas a sair desse estado de não merecimento, de inadequação, para um lugar de, vamos dizer, um empoderamento, mas de uma forma saudável, um empoderamento de dentro para fora. Entende? Reconhecendo as suas qualidades, as suas habilidades. E quando a gente fala reconhecer, não é aquela questão de ela sabia que ela tinha força porque ela chegou onde ela chegou, mas é aceitar. Aceitar. Sabe? É tomar posse, vamos dizer assim. Tomar posse. Tomar posse. E aí eu passei a ajudar outros líderes a atravessar as suas próprias fronteiras. Uau, que ensinando lindo. O caminho para eles, ensinando aquela trajetória que eu mesma tinha passado. E quando a gente fala de trajetória, me lembra agora, nos nossos encontros nós tínhamos, né, nas nossas sessões, e me lembro que também vinha a questão de reconhecer habilidades positivas, mas também reconhecer habilidades que precisavam ser melhoradas. Sim. Nessa jornada. Porque a gente pensa, eu só tenho ponto positivo, só ponto positivo. Mas eu também tenho pontos que precisam ser desenvolvidos. Que eu não gosto de dar o nome de ponto negativo, não gosto desse nome, mas é para ser o quê? Desenvolvidos. Então, às vezes, aquela questão da impaciência, da muita pressa, às vezes a intolerância, de onde isso vem? E aí reconhecer também quais são as origens desses pontos. E você passou por esse processo de uma forma assim muito responsável, quer dizer. Com muita responsabilidade, com compromisso, isso aqui vai funcionar, vai dar certo. Me lembro que eu passava para você, leia isso, assista isso, faça isso aqui. E você fazia direitinho no dia certo. Muitos, como eu falei, eu tenho uma relação comercial, muitos clientes que eu tive não tinham essa resposta rápida que você trouxe. É porque é aquilo que eu falei no começo, né? Se você falar para mim assim, você tem que fazer isso. O que eu tenho que fazer para alcançar? Você tem que fazer isso. Aí eu vou lá, eu vou fazer isso. Não tem... É porque na minha cabeça não tem outra opção. Né? E quando eu vejo que, na verdade, tem outra opção, eu fico olhando e falo, como assim que essas pessoas não fizeram isso? Né? Como assim que não... É tão simples.
Porque tudo na vida, cada empresa, cada negócio, né, tem ali um passo a passo, né? Tem um Cada como, né? Como ser organização feito. tem um passo a passo, né? Embora eu tenha um pouco de dificuldade, por exemplo, de foco, de disciplina, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que se eu estou num negócio, eu me propus a estar ali, eu vou fazer aquilo. E aí eu acabo colhendo, né? Acaba Frutos que disso. você achava estratégias de como É. trazer mais disciplina, de como dar atenção a alguma área que não estava. Exatamente. Você buscava estratégias. E estratégia ainda é o quê? Você percebe que a nossa mente ela gira muito em torno de quem é a nossa personalidade? Então você precisa de saber pontos. Então, isso aqui não tá legal, o que eu faço? Então, no o que dela, agora você vai fazer um jantar. Então, depois ela vê o como. Então, ela vai muito pro o que. E eu lembro muito, assim, não vou entrar em detalhes aqui, senão nós vamos estender muito, eu quero que você ainda fale mais, mas eu me lembro muito de como você aceitava a estratégia. É pra fazer? Então daí, joga pra cá que eu vou fazer. Mesmo não tendo habilidade naquele tempo, eu aceitava. Habilidade pra aquela estratégia, eu quero dizer. E às vezes nem concordando muito. Nem concordando muito. Porque tem algumas coisas, algumas tarefas que iam muito de frente. Confrontava. Confrontava as minhas próprias atitudes, né? Porque esse é outro ponto. A gente, para avançar, você precisa ter humildade. De saber que tem pontos a desenvolver. Tem uma característica que eu vejo em você, que eu não falei no começo, mas você tem ela muito forte, que é a de aprendiz. Sim. Então, você ouvia muito quando eu trazia para você alguma estratégia, você ouvia, ou às vezes você chegava assim, olha, você chegava assim, vamos tomar um café? Eu falava, lá vem, né? Vamos tomar um café? Então, tá acontecendo isso, o que você acha? Ela queria ouvir minha opinião. E nessa opinião, na verdade, ela queria aprender mais de algo que naquele momento era importante. Então, é algo que as pessoas às vezes deixam de fazer. Perguntar para o outro o que você acha, porque às vezes pergunta para a pessoa errada, alguém nem passou, uma pessoa solteira perguntando, uma casada perguntando uma solteira o que você acha do casamento. Ela não passou ainda. Agora, perguntar para alguém que já passou naquela jornada o que você acha, é interessante. E a Violeta fez isso muitas vezes. E chegou um ponto que eu fui fazer com você. Verdade. Eu cheguei, né? O que você acha? Eu cheguei e falei, nossa, eu tenho essa abertura aí, a gente virou amiga, tá? Nesse ponto a gente virou amiga. Mas eu sei que você teve muitos mais desafios do que só isso que você contou. E sei que você ainda estava lá no comecinho. Estava lá, saiu de Rio Branco para Porto Velho. Mas teve muitos mais desafios. Vamos trazer só mais um aqui? Vamos pensar. Mais um desafio que você bem passou. Legal. Não precisa tão forte. Olha, assim, eu vejo agora, vamos falar de um atual, essa mudança para João Pessoa foi extremamente desafiadora, né? Extremamente desafiadora. Foi o ano inteiro praticamente nessa jornada de 2024. Você foi com 2 casas, 2 endereços? Como que foi? Exatamente. Na verdade, eu nem tenho casa ainda em João Pessoa. Eu tô chegando ainda, mas a empresa tá lá. A empresa é mais minha casa do que qualquer coisa. Eu em 2024, eu fui e voltei de João Pessoa aproximadamente umas 5 ou 6 vezes. E aí, até a metade do ano, eu morava em Porto Velho e visitava João Pessoa. Visitava, assim, para resolver situações da empresa. Mais tempo em Porto Velho? Exatamente. Vamos dizer que ficava 1 mês, 40 dias, 15 dias em João Pessoa. E aí, depois do segundo semestre, isso não foi pensado, tá? Gostaria que fosse, mas não foi. Foi natural. A necessidade foi surgindo, foi aumentando a demanda, e aí eu fui mudando. E aí, a partir do momento que começou a reforma, encontramos o ponto, começou a reforma em João Pessoa, fiz tudo isso à distância. E aí eu fui ficando mais em João Pessoa do que em Porto Velho. Aí agora eu já moro em João Pessoa e visito Porto Velho, né? Ainda não estou 100% em João Pessoa, eu tenho casa lá em Porto Velho, né? Fui lá agora no feriado de carnaval, fiquei por lá. Mas essa transição foi extremamente desafiadora. Pensei em desistir por muitos momentos. Muitos momentos mesmo. O que te faz não desistir quando vem esses pensamentos? Então, eu até pensei nisso. É olhar para a missão, sabe? Para aquilo que eu carrego. Que hoje eu consigo admitir que eu carrego algo diferente. Que eu tenho algo diferente. Você reconhece. Eu consigo reconhecer que eu tenho algo diferente. Eu não saberia te descrever em detalhes
porque ainda é algo em construção, que eu sinto e tenho essa certeza de que é o Espírito Santo que tem construído isso, né? Tem moldado, ele ainda não me mostrou tudo, porque talvez eu não esteja pronta para saber tudo aquilo que eu carrego. Mas existe algo. E aí a certeza, cada vez que eu ia lá em João Pessoa, e que eu sentia aquele lugar como o lugar que Deus queria que eu estivesse nessa temporada. É uma temporada que eu vou passar ali. Não sei de quanto tempo. Pode ser longa, pode ser curta, eu não sei. Mas eu sei que é o lugar, essa certeza de que é ali. Eu poderia, vamos dizer assim, abençoar vidas com o meu trabalho em Porto Velho, não tinha problema nenhum. Até porque eu tenho clientes lá, cada vez que eu vou lá, tomo um café com uma amiga, aí é um processo que é fechado, uma mentoria, alguma coisa. Eu tenho alunas online do curso de inglês, tem uma turma que a maioria é de Porto Velho, a turma online. E tenho amigos e tudo mais. Então, a semente continua sendo, né, lançada lá, tem germinado e tudo mais. Mas o lugar, geograficamente falando, que eu devo estar é João Pessoa nesse momento, né? Não sei por quanto tempo, pode ser pouco, pode ser muito. Então, essa certeza foi o que fez eu não desistir. Porque eu poderia ter os obstáculos encerrado ali, pra isso, né? Tive várias oportunidades, exatamente, várias oportunidades de encerrar, de repassar, né, a franquia para outra pessoa. Enfim, e é uma franquia sempre temos possibilidades. A gente percebe que assim, eu fiz uma pesquisa rápida, né, e vi que é uma franquia que está em alta. As pessoas estão querendo se associar a essa franquia. Mr. Wiz. Muito. É esse Mr. nome. Wiz. Mr. Wiz. Exatamente. Foi esse mesmo que eu pesquisei. É nova no mercado. É mas nova. a proposta que ela traz é uma proposta desejável. As pessoas Muito. desejam isso, né? E eu não conhecia essa parte de não terceirizar filho. Fiquei apaixonada por isso. Então, e eu vejo que os pais mais jovens, eles são muito conscientes. Coisa que eu não fui, meus pais não foram. Mas a maioria dos pais mais jovens, eles têm a consciência de que não é para terceirizar. Nossa sobrinha é assim, né? A Fabiana não é para terceirizar. Tem que estar comigo. Então, é como se fosse uma rede de apoio. Que eles falam muito em rede de apoio, né? Sim. E vocês são uma rede de apoio para essa juventude que está colocando os filhos aqui, né, na vida. E serão os novos donos do mercado. Daqui 10 anos são os donos do mercado, né? Então, nossa, você está contribuindo muito com o mundo. E sabe uma coisa que é muito interessante? Que a Mr. Wiz João Pessoa, não sei como é que são as outras, né? Posso falar da de João Pessoa. Mas ela tem sido um lugar ali de acolher pessoas, alunos, tanto crianças, jovens, adultos, ousados. Ousados, uau, olha isso. E é tão incrível porque, assim, são crianças de 10 anos que já empreende, que já investe, que tem uma cabeça que você olha assim, oi... Fala, meu Deus, onde é que como assim? Exatamente. Alunos jovens ali, adolescentes, com uma mentalidade, conversam sobre tudo, sobre política, e estão buscando realmente se desenvolver, ter ali ferramentas. Habilidades, né? Os skills. E eles têm ideias que eles já vão colocando em prática dentro do espaço, ali, né? Vão ali mesmo testando. Tem liberdade de conversar com a gente livremente, sem ser julgado, porque as ideias deles são surreais, né? São incríveis para a idade deles. Então, já são pessoas que não têm assunto com os colegas da escola, que não pensam ali. E aí a gente fala assim, são pessoas como você, que estão no nível acima. E aí vem aquela coisa eu fico ainda constrangida, né? de falar, né, nesse aspecto aí, de nível acima, né? Mas, na verdade, assim, vou só abrir um parêntese aqui. Eu tenho estudado bastante sobre altas habilidades, né? Hoje tem se falado muito mais sobre habilidades. E sabe o que eu observo? É só observação, tá? Não é nada comprovado. Mas eu observo o seguinte, que se a gente for parar para olhar, por exemplo, eu tenho 3 filhos que eu poderia facilmente colocar nessa lista de altas habilidades. Nessa lista das altas habilidades. Eu tenho sobrinhos que eu colocaria facilmente. Tenho amigos, colocaria facilmente. Eu me vejo em muitos momentos na minha infância nessa lista. Então, eu penso o seguinte, se todo mundo é altas habilidades, então
talvez ninguém seja altas habilidades, talvez isso seja o normal. Só que o que eu vejo, o que eu observei, que não havia espaço, era mais fácil podar quem ousava expressar essas habilidades do que entender, acolher e suprir essa necessidade. Coisa que a escola não conseguia fazer. Mas essa observação, ela é verdadeira. Eu vou compactuar com você, vou assinar embaixo sua observação. É verdadeira. Porque realmente, quando a gente fala e como a Vi falou, tem muitos estudos hoje sobre altas habilidades, crianças com altas habilidades. Eu tive agora no curso, semana passada, o pai trouxe uma situação que me vendo com um filho com altas habilidades, né? E é tratada como um caso especial. Mas como você falou, toda criança é criativa, ela é extremamente criativa quando não é podada emocionalmente. Foi podada há algum tempo, por isso que ela... Exato. Quando a poda emocional não acontece, eu não quero também dizer assim que tem que ser solto, faltar limite. Não estou falando isso aqui, não. Tem que ter o limite, sim, limite com amor, limite com responsabilidade, que na FEBES nós chamamos de 7 experiências, né? Então tem que ver as 7 experiências. Ainda vou trazer esse assunto aqui no podcast. Mas o que a Violeta falou é totalmente perfeito. Então, assim, não é que as crianças estão acima, elas estão sendo incentivadas a viver a sua essência, assim que elas são. Exatamente. E assim você também é. Então, elas são. O acima quer dizer, elas têm a liberdade de ser o ser humano que Deus te fez para ser. Porque Deus não fez ninguém medíocre. Deus não criou uns seres humanos medíocres. Exato. Nós nos tornamos medíocres na jornada. Mas Deus não fez. Porque como eu creio. Gente, eu creio que tudo está na Bíblia, tá? Eu creio em tudo que está lá. E eu creio que Deus criou o homem, criou a mulher, criou pessoas assim, inteligentes, porque é imagem e semelhança. Então não podia ser algo tão assim pequenininho, né? Tão xoxo. Tem que ser algo, né? E eu não sei se a gente tem tempo ainda, mas eu queria pode de uma coisa. Temos tempo, sim. Que ilustra justamente isso. Olha só, eu conheci uma moça através de uma missão da igreja, lá do Acre, a igreja do Acre. Neyton foi para a África, meu esposo. E quando ele voltou de lá, eu fiquei conversando com ele, porque eu tinha muita curiosidade. Eu não tinha vontade de ir na África. Até ele ir, depois me deu vontade. E aí eu fiquei conversando, e ele contando a realidade, né, da África, que é uma realidade muito sofrida, lá do local onde ele foi, né? Vamos dizer que seria o interior de Moçambique. E ele contando a realidade, uma realidade sofrida, um povo que é meio que refém daquela situação. E eu perguntei para ele, eu falei, mas amor, me diz uma coisa, de todas as pessoas que você teve contato, não tem nenhuma que era, vamos dizer assim, revoltada com essa situação, que queria mudar, quer mudança, que expressou de alguma forma? Aí ele falou, não, ninguém. Falei, tem certeza? Você não observou nada, ninguém, não tinha ninguém inconformado, essa é a palavra, inconformado com essa realidade deles, porque é uma realidade que passa de geração em geração. E ela não conhece a realidade nova, ela não conhece outra realidade, conhece só aquela. Exatamente. E aí, olha só como é que falta só o estímulo. Aí uma vez ele me falou, olha amor, tá aqui, fala com essa moça aqui, que ela é lá da África, pelo Facebook, chamou ele. Me lembrei, lembrou? Você me contou. Chamou ele pelo Facebook e aí conversa com ela, porque ela tá precisando, tava assim, muito mal emocionalmente, né? Ela tava tipo, cheia de sonhos, muitos sonhos grandes de viajar, de se formar, mas só sendo podada. Podada de todos os lados. Não vou entrar em detalhes, porque não posso, mas podada de todos os lados. Olha, aí, desculpa, pode falar, pode concluir. Rapidamente. Aí o que aconteceu? Comecei a conversar com ela e tal, comecei a conversar, trazendo clareza para algumas coisas, e ela falou de sonhos assim, que eu falei, gente, existe a pessoa que eu estava procurando. Ela estava lá. Existe a pessoa que eu perguntei para ele. Ela é oprimida naquele mundo, mas ela falou, Violeta, tia, ela me chama de tia, eu não quero, as pessoas querem que eu case naquela miséria ali, casa, tenha filho e pronto, e continua naquela miséria dependendo do governo. Era isso que as pessoas cobravam dela. E ela falou, tia, eu não quero isso. Eu não quero me casar, eu quero trabalhar, eu quero ter minha independência. Eu quero, antes de eu me casar, de eu encontrar alguém que Deus mandar, eu quero ir conhecer outros países. Olha só, no meio da miséria ali. E aí a gente ficou conversando bastante. Hoje a vida dela se transformou completamente. Ela fez o que ela queria, ela fez um concurso
coisa que poucos conseguem. Hoje ela tem lá a renda dela, ela trabalha empreendendo, ela vende várias coisas, cosméticos, enfim, várias coisas. E hoje a postura dela já é outra. Então, ela é uma pessoa lá dentro que com certeza vai influenciar. E assim como ela, tinha outros jovens na faculdade, que ela estava fazendo faculdade, e que tinham o mesmo anseio, mas que precisavam ficar calados, porque não tinha para quem falar. Precisava de alguém ousado, né? Para poder quebrar essa bolha, essa barreira, Olha esse limite. Só, lá e aqui não é diferente. Eu estava falando assim, antes de querer te interromper, que assim, a vida da gente é um laboratório, né? Por exemplo, isso aconteceu com a nossa filha Isabela. Né? A gente levou ela para alguns lugares fora do Brasil, atravessou a fronteira para ela abrir a mente dela. Ela abriu, a mente dela. Hoje ela quer avançar, ela não quer voltar para o Brasil, ela quer crescer mais lá nos Estados Unidos e, entendeu? Avançar para lá, ela quer algo mais. Muito bom. Então isso aí é um laboratório. A gente errou com alguns filhos, né, que a gente não sabia dessas ferramentas, e transformamos a Isabela em uma pessoa ousada. É possível. Né? E ela está indo bem, graças a Deus. Amor, sabe aquela hora que a gente fala assim, que as pessoas lá, você, é sua hora de falar agora. Já acabou. Fala aí, pra sua casa, vai. Gente, de verdade, nós vamos precisar parar. O tempo é curto. Mas a Violeta disse que ela pode vir de 2 em 2 meses aqui. Então esse foi o primeiro que ela participou, porque depois que ela falou, ela escreveu, eu registrei, eu fiz um print dessa conversa dela e tá registrado aqui. Então vou cobrar, tá, Violeta? Da próxima vez que você venha. Não, gente, fugir. Quero que você venha contar como é que tá sendo a experiência e contar como que tá crescendo o Mr. Wiz nas suas mãos. Pode deixar. Quero ouvir outras experiências do Mr. Wiz. Até porque me encantou muito a proposta que você está vivendo hoje. E eu gostaria que você deixasse para nossos telespectadores uma mensagem para que eles possam crescer, ousar como você fez e atravessar suas fronteiras. Você vai colocar o link aqui para saber mais sobre... Sim, vai ter o link aqui embaixo para você saber onde fica a Mr. Wiz da Violeta, como é que você encontra ela, como é que você entra em contato para você aprender mais sobre essas habilidades, como é que você se ajuda seus filhos. Vai ter o link aqui embaixo nos comentários, tá bem? Perfeito. Gente, muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui. É muito bom. E a mensagem que eu posso deixar é: nunca desista dos seus sonhos. Eu sou uma sonhadora. Em muitos momentos o sonhador ele vai ficar sozinho. Nunca. Vai ser uma jornada solitária, mas mesmo solitária, não desista. Você vai caminhando, avançando e você vai encontrar seus pares para sonhar junto, para alimentar o seu sonho, para te ajudar a realizar esse sonho e que esse sonho seja algo que vá transbordar na vida de outras pessoas. Assim olha que legal, venha igualzinho. O nosso nunca pare de sonhar. Nunca desista dos seus sonhos. Esse é o movimento do Marcelo, nunca pare de sonhar. E você que ficou com a gente até o final, que não para de sonhar, que realiza seus sonhos. Se você gostou desse episódio, manda para outras pessoas assistirem. Como diz meu marido, como é que é 3? Triplo C? É o triplo C. Primeiro você se inscreve no nosso podcast, curta, compartilhe e comente. E ainda, quando eu falei que vai ter aqui embaixo, né, nos comentários, nós vamos colocar o acesso à Violeta. Eu quero que você também tenha acesso ao nosso patrocinador, o Exa Decor, que é a elegância do lar. É uma loja, gente, tão fofa, com xícaras, com bandejas, com tudo que a sua casa precisa para ser elegante, com tapetes, com... eu quero comprar, não sou mulher, mas eu quero comprar nessa loja. Garrafas térmicas maravilhosas. Adoro essas coisas. Tem tanta coisa bonita que eu compro, claro, na minha casa tem. Tudo que eu falei que eu já comprei, meus potinhos, né? Já tá lá em casa. Eu quero que você tenha acesso ao nosso patrocinador, o Exa Decor. Então, só clicar aqui, tá bem? E eu vejo você, sabe quando? No próximo episódio. Próxima fronteira. Bye, tchau. Até a próxima fronteira.